Bom, pessoal, eu falei sobre limite aí no outro vídeo, né? Limite de função de várias variáveis, né? E um ponto importante, né, nesse assunto aprender, né, a verificar ou mostrar, melhor dizendo, que uma determinada função não tem limite num ponto, né? Pode ser que você tente mostrar que ela tem limite, aí você percebe que as estratégias que a gente tem aí não está dando certo, e você pensa, então eu preciso tentar ver aqui se na verdade não tem limite nesse ponto, né? E a estratégia que normalmente a gente usa, né, é a ideia de encontrar dois caminhos distintos, de modo que por um caminho, quando você está calculando o limite por esse determinado caminho, o limite dá um valor, né? E quando você vai por um outro caminho diferente dá outro valor. Então você consegue dois caminhos de modo que isso aconteça, você prova que na verdade a função não tem limite. Por que isso é verdade? Porque a gente mostrou na aula que quando isso aqui é verdade, né? Isso é, quando o limite de uma função é L, quando x tende a um ponto A, então por qualquer caminho, né? Então para todo caminho, digamos, alfa de t igual a, vou fazer assim, alfa 1 de t até alfa n de t, né? Quando você pega uma parametrização, né, dessas aqui, né, que está no domínio da função, estou pensando na função f de d contido em Rn em R. Né? Então, quando você pega uma parametrização assim, tal que alfa, sei lá, poderia ser em qualquer t0 aqui, mas vamos colocar alfa de 0 igual a A, né? Ou melhor, nem precisa ser igual a A. No fundo, o que a gente precisa aqui serviria também, né, essa hipótese, mas basta, na verdade, que o limite, quando t vai para zero, ou para algum t0 qualquer aqui de alfa de t, isso seja igual a A. Ou seja, esse caminho ele passa por A, isso que eu estou querendo dizer, né? Aí eu só estou colocando t indo para zero por conveniência, mas poderia ser um caminho qualquer com t indo para qualquer valor. O importante é ele passar ou se aproximar desse ponto A, melhor dizendo. Então, se isso aqui é verdade, para todo caminho desse jeito aqui, vai ser verdade que, então, para todo caminho assim, tal que isso acontece, ocorre que o limite, quando t tende a zero de f de alfa de t, isso vai dar A. Né? Então, desculpa, vai dar L. Porque quando você está se aproximando de zero aqui, por esse t, seu alfa está indo para A, então aqui, quando o x se aproxima de A de qualquer maneira, né, isso dá L, em particular, se está se aproximando por cima desse caminho aqui, digamos, tem que dar L também. Graficamente, né, quando você pensa numa função de duas variáveis, basicamente o que está acontecendo aqui é o seguinte. Você tem aqui o domínio da função, tem o gráfico da função aqui, né, e você quer analisar o limite num pontinho A aqui. Nem precisa estar definido nesse ponto, mas o que acontece você sabe que o limite aqui está dando L, sempre, né? Limite é L. Então, o gráfico é uma coisa desse tipo quando você está aproximando de um ponto A, B aqui, né? Então, em particular, se você faz um caminhozinho qualquer aqui que passa por esse ponto, né? Nem precisa estar definido nesse ponto, mas precisa se aproximar desse ponto, na verdade. Quando você se aproxima do ponto por cima desse caminho, o que vai acontecer aqui no gráfico da função? No gráfico da função, os valores aqui próximo, quando você pega valores próximos desse ponto em cima dessa curva alfa aqui, isso aqui seria a sua curva alfa de t, né? Quando você pega valores próximos e olha para os valores no gráfico da função, isso vai dar bem próximo de L também, vai se aproximar de L da mesma maneira, né? Então você acaba conseguindo garantir que essas funções agora reais, né? Porque no fundo, quando você faz esse caminho, o que você está fazendo? Você está pegando aqui a reta, jogando ela aqui no R2, né? Então esse aqui é o alfa, no R2 nesse caso, mas aqui é no Rn qualquer, e aqui você joga no R3 pela f, né? Então você transforma a sua função de n variáveis quando você faz a sua composição numa função de uma variável. Então todas essas funções de uma variável teriam que ir para L, né?
Claro que isso não é eficiente para verificar que esse limite aqui, porque isso aqui na verdade não sei somente si, né? Eu coloquei que isso implica nisso, mas se você conseguir mostrar que por qualquer caminho esse limite aqui da L, também é possível garantir que o limite da função é L. Mas o que vai ser útil para a gente é justamente essa implicação. Por que, que essa implicação é útil? Porque a gente vai olhar para a contrapositiva dela. Isso é, se eu consigo dois caminhos distintos, tal que para um caminho dá um L1 e para outro caminho dá um L2, então não pode existir um único L tal que você vai ser satisfeito. Por quê? Porque não? Porque se existisse, então teria que em ambos os caminhos dar L. Mas não deu L, deu L1 e L2. Digamos. Então é justamente a contrapositiva dessa afirmação que é útil para a gente aqui. Né? Então vamos fazer só um exemplo para relembrar isso aí. Né? Eu vou pegar esse exemplo do livro aqui. Peguei um exemplo qualquer aqui do livro que eu não cheguei a fazer na aula. Então, se a gente olha para esse limite aqui, ó, quando xy vai para 0, 0, de x, y à quarta, dividido por x quadrado mais y à oitava, né? A pergunta esse limite existe, né? Esse limite aqui existe. E aqui eu já fiz a conta e vi que não. Né? Se a gente toma aqui, por exemplo, alfa de t igual a 0 t, por exemplo, então o limite quando t... Note que o limite quando t vai para 0, disso aqui vai para 0, 0, que é essa hipótese aqui, né? Tem que ir para o ponto A, onde você está calculando o limite. Então, quando t vai para 0, isso vai para 0, 0, está dentro das nossas condições aqui. E o limite de f de alfa de t aqui vai ser o quê? Vai ser o limite, quando t tende a 0, de 0 vezes t à quarta dividido por 0 quadrado mais t oitavo, né? Claro que isso vai dar 0, né? Porque tem 0 multiplicando aqui em cima, né? Por outro lado, se a gente pega um beta de t aqui igual a... vamos pegar assim, t quadrado e raiz de t. Quando você faz o limite aqui, no caso, claro, aqui você só... Quando eu enunciei o resultado, eu estava pensando num caminho com t aproximando de 0 pelos dois lados aqui, mas você poderia ter t aproximando de 0 só por um dos dois lados, né? Isso já seria suficiente para contrariar o fato do limite ser L, né? Então, eu peguei raiz de t aqui, é claro que isso aqui só faz sentido quando t vai para 0 pela direita, né? Porque é uma raiz de um número negativo daria algo complexo, e eu não estou... daria um número complexo, eu não estou pensando em coisas complexas aqui, mas, enfim, isso é uma sutileza, um detalhe que não vai atrapalhar as contas aqui. Então, vamos continuar. Você pega essa curva aqui, aí você tem que o limite, quando t tende a 0 de f de beta de t, vai ser igual ao quê? Limite, quando t tende a 0, de t ao quadrado, raiz quadrada de t à quarta é t ao quadrado também, dividido por t à quarta mais t à quarta aqui também, né? Que é a raiz quadrada de t elevado à oitava, né? Isso vai dar o limite quando t tende a 0 de t à quarta dividido por 2t à quarta, que é igual... quarta, né? T à quarta é uma constante, na verdade, 1 sobre 2, né? Então, como esses dois limites aqui são diferentes por esses dois caminhos, não pode ser verdade a hipótese do teorema, né? Porque contrariou a tese. Ou seja, eu acabei de negar o fato de que o limite por qualquer caminho, né? Para todo caminho, isso teria que se dar L. Dá um determinado L, mas eu acabei de encontrar dois caminhos que os valores são diferentes. Então, isso implica que o limite não existe. Certo?
O limite não pode existir nesse caso aqui. Claro, estou pensando em situações em que ao longo desses caminhos os limites vão existir, mas vão dar valores diferentes. Mas se por acaso você encontrasse um certo caminho aqui, né, onde o limite na verdade não existe por esse caminho, aí já seria suficiente para você concluir que ela não tem limite, porque se você conclui que, sei lá, por um determinado caminho dá infinito, por exemplo, aqui esse limite dá infinito, então não pode ter um L tal que vai dar L aqui, porque você acabou de encontrar um caminho que dá que diverge, digamos assim, né? Mas assim, pode não convergir porque diverge para mais ou menos infinito, ou pode não convergir porque por caminhos diferentes você vai para valores, ou converge para valores diferentes. Então tem que tomar cuidado, tem essas sutilezas aqui. E aqui é interessante que dá para a gente ver que não é tão simples como lá no caso real, que você só precisava se preocupar com os limites laterais, né? Inclusive aqui, eu acho que tem um exercício aí no livro, eu recomendo que vocês deem uma olhada nele, eu não sei exatamente qual agora. Em outro momento eu posso conversar sobre ele com vocês. Tem que tomar um certo cuidado com o seguinte também. Não é porque você encontra uma infinidade de caminhos de modo que dá sempre um mesmo valor, que isso significa que vai convergir, né, para aquele valor. Por exemplo, você pode conseguir verificar que ao longo de todas as retas que passam por aquele ponto ali dá um mesmo valor, mas talvez se você caminhar por cima de uma parábola e não de uma reta, de algo que faz uma curva, pode dar outro valor. Então toma cuidado. Você não pode simplesmente vir aqui e trocar, por exemplo, o y por alfa x, que seriam as retas, as retas passando por esse ponto 00, né? Isso não é suficiente para garantir que um limite é um determinado valor, tá? É só para chamar atenção porque às vezes acontece a confusão. A pessoa acha que porque ela verificou que por uma infinidade de caminhos a coisa converge, e quer dizer que vai convergir. Eu não estou lembrando aqui o exemplo de cabeça agora, mas em outro momento eu posso fazer com mais precisão esse comentário aí com vocês, mas temos exemplos disso aí também, tá? Então basicamente a parte de limite vai ser isso aí, né, que eu queria relembrar, né? Então tentem fazer os exercícios aí, quem não fez ainda, acredito que a maioria já tenha feito esses exercícios, mas vale a pena a gente gastar um tempinho relembrando esse assunto. Então é isso aí, pessoal, até a próxima.